Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no Sua Vida Acadêmica. Eu sou Juliana Prata e hoje vamos conversar... Oi, Vini! E hoje vamos conversar sobre a avaliação de artigos científicos com a Sara Zarucki. Daqui a pouquinho a nossa convidada está chegando. Oi, Vi! Oi, Larissa! Avaliação de artigos científicos. Pronto, comentário fixado. Olá, Tati, Juliana. Oi, Larissa, querida. Deixa eu acenar aqui para as pessoas que estão chegando. Oi, Rita. Vini acionou e eu não acenei de volta. Oi, Andréia. Sarinha chegou. Sarinha, pode me mandar a solicitação. Então, o tópico de hoje é avaliação de artigos científicos. Oi, Fabi. Oi, Ionara. Boa tarde, Rita. Sara tá conectando. Sara tá virado para a parede aí. Oi, Sara. Uau! Hello! Hello! Sara, estamos combinando. Veja só. Gente, é quase uniforme. Né? Eu combino muito com o Vini. Sempre eu e Vini estamos com a mesma roupa. E hoje eu e Sara estamos de bolinhas. Davi, abaixa um pouquinho. Obrigada. Boa tarde, Sara. Seja muito Oi, minha bem-vinda. linda, boa Muito tarde. A luz tá boa? obrigada. Tá bom. Eu tô com problema de iluminação também. Combinando com bolinhas. Combinamos, Vini. Tipo a gente que vai sempre com a roupa igual. Tô com problema A de gente é anos iluminação 80, também. Ju. Eu sou muito anos 80. Eu uso topete, gente. Ó, quem é que usa topete em 2020? Eu sou muito anos 80. Mas vai ser muito legal, Sara. Eu tô muito animada com essa conversa. Muito obrigada por estar aqui no Sua Vida Acadêmica. Você já é de casa, mas eu não canso de te agradecer, querida. Ai, Juliana, pelo amor de Deus. Eu que quero agradecer o convite. As nossas conversas valem milhões de lives. E eu queria agradecer e lembrar que hoje está fazendo acho que um ano que a gente vai ser minha aluna, né? Que a gente está nessa parceria. É verdade, Sara. A Sara, vou fazer uma apresentação mais formal, a Sara já falou, a Sara é minha Ai, professora meu de Deus. inglês. A gente tem, a Sara desenvolve comigo um projeto de leitura, compreensão, de fala, de oralização em língua inglesa com finalidades científicas, com finalidades acadêmicas. E hoje está fazendo um ano que a gente está junto. Maravilha, Sara! Além disso, a Sara é doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem a Sara, que vocês conhecem aqui, que eu sempre marco, que a gente já fez live juntas, a professora de inglês. Só que a Sara é multi, não é só professora de inglês. A Sara é uma pesquisadora que está concluindo no processo de conclusão do seu doutorado, né, Sara? Graças a Deus, né? Aleluia, irmão. Vamos rezar aí que essa tese sai. Opa! E hoje, Sara está aqui para conversar com a gente. Tem um tópico aqui abaixo da imagem da Sara falando do tema da conversa de hoje, que é a avaliação de artigos científicos. A Sara acabou de organizar um dossiê. Então, ela avaliou dezenas de artigos científicos e na nossa aula de inglês, que é outra coisa, na nossa aula de inglês ela comentou um pouco. A gente está fazendo um estudo de um livro, né, essa versão em língua portuguesa, como fazer seu projeto de pesquisa, da Zaina Leary, mas a gente está estudando, obviamente, a versão em inglês e aí surgiu essa ideia que está fazendo uma live sobre a escrita, sobre artigo e sobre avaliação de artigos. E eu achei que seria uma contribuição muito grande para o público, para a audiência aqui de Sua Vida Acadêmica. E eu agradeço demais, Sara. Então a gente já começa... Imagina. A gente já Eu tô começa... adorando, adoro trocar figurinhas. Eu acho que o que você faz, Ju, para o mundo acadêmico, assim, de desmistificar o mundo acadêmico, o que nós fazemos para tornar o mundo acadêmico um sistema menos elitista, mostrar que ser acadêmico, fazer pesquisa é para todo mundo, sim.
E isso vai além de tudo que a gente vem falando ao longo do tempo. Eu acho que o seu projeto, a sua vida acadêmica, me inspira muito por isso, porque eu acho que é para todo mundo, sim. Quem está nos assistindo aí, sinta-se convidado, né, a gente conversar sobre escrita, sobre artigo. Eu acho que é isso que a gente vem trabalhando há algum tempo, né, Ju? É verdade, é verdade. Muito obrigada, Sara. Fico honrada. Aqui as nossas lives são sempre, é tipo nossa aula de inglês, né? Tem áudio no fundo, então hoje temos games do Human Fall Flat. É, né? Human Fall Flat tá aqui girando aqui na TV. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então pode passar um brinquedo, pode passar uma comida voando, que ele tá terminando de almoçar. Então é nesse improviso aí que tem a sua vida acadêmica, porque aqui estamos falando da Viu Assistente. Pandemia com crianças. Davi, o assistente da Sara. Davi e Sara têm uma relação ótima e de tradução, às vezes, né? Às vezes eu tô meio engajada. Aí a Sara fala com o Davi e tá tudo certo, porque o Davi entende mais inglês do que eu. Sou ajudante. Sara, então a gente recebeu algumas perguntas pela caixinha de perguntas do Sua Vida Acadêmica. A Rita está falando que quer acreditar nisso, que está sofrendo para escrever um artigo. Rita, a gente vai abrir, né, daqui a poucos dias uma oficina de escrita de artigos, se você quiser. Fica aqui com a gente. E também a gente vai disponibilizar materiais gratuitos. Esse é um tipo de material gratuito sobre avaliação, sobre escrita de artigos. Então, fica aqui com a gente, tá? Então, Sara, a gente recebeu algumas perguntas na caixinha. A delas foi até da Hanna, querida, que foi da turma 17, perguntava o que é fundamental no artigo científico. O que é inaceitável quando você recebe um artigo. Nesse seu processo de avaliação do dossiê, da composição do dossiê, queria que você falasse um pouquinho o que foi esse dossiê e o que seria inaceitável. Olhar de cara e falar, não, isso aqui não serve para a proposta do dossiê. Tá. Na verdade, que eu e a Ruth Prado, da FRJ, nós trabalhamos no âmbito da sociologia da educação há algum tempo, e já que nós não estamos fazendo nada, né, nem o doutorado, trabalho bem maluca, inventamos de fazer um dossiê para discutirmos a questão das desigualdades educacionais, né? Aliás, notícia em primeira mão, o dossiê vai sair no domingo. Acabei de saber do editor. Depois, quem quiser ter o link para ver os textos, é só me adicionar no Instagram ou me adicionar no Facebook que eu vou enviar. Então, assim, foi um trabalho muito árduo, Ju, porque tivemos quase 80 artigos. E desses 80 artigos vão chegar a 6, né? Então, assim, é brabo, assim. E foi um trabalho muito árduo e muito interessante, porque quando você pergunta sobre qual é a grande questão, né? Eu vou começar com uma questão bem básica, que é o seguinte: nós recebemos muitos artigos que não têm nenhuma ligação com o dossiê. Então, assim, essa é uma dica essencial. Assim, as pessoas mandaram artigos sobre dança, sobre assuntos que não tem nada a ver com desigualdades educacionais, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma rejeição, né, uma negativa, e acha que o problema é o artigo. O artigo provavelmente está incrível, mas, assim, não tem nada a ver com a proposta do dossiê. Então, acho que a primeira dica que eu passo para vocês é o seguinte: escolham revistas, escolham dossiês, escolham ambientes que vocês saibam que o artigo de vocês tem um gancho, tem um link, tem uma conexão. E se vocês tiverem dúvida, antes de mandar o artigo, mande um e-mail para o editor. É o trabalho dele esse, né? Assim, eu acho que essa é uma dica muito importante, que parece meio óbvia, mas não é. A gente recebeu muito artigo de falar assim, gente, a pessoa não teve nem o trabalho de ler a descrição do trabalho. Então, assim, mandou, assim, sabe, coisas que não tem nada a ver. E aí recebe a negativa e às vezes não entende por que é negativa, acha que é o problema artigo. Não, mas você trabalha sobre sociologia da educação, desigualdades educacionais. Então, assim, tem que ter minimamente a linha, né? Com certeza. A dança é legal? É legal em outra proposta. Ótimo, Sara. Então, essa primeira sistematização que Sara propõe é para anotar mesmo, porque parece uma coisa óbvia, mas não é. Então, eu queria até aproveitar esse gancho, Sara, para falar. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o Vini está aqui na live, deixa eu assinar aqui para o pessoal que entrou agora.
o Vini está aqui na live, e eu falei, Vini, o que você acha que a gente pode complementar? E o Vini falou da diferença do dossiê de chamada pública e um dossiê a convite, com convite, né, para um convidado especial. Então, quando eu proponho um dossiê e abro, como você fez uma chamada pública, você colocou no seu Facebook, as pessoas compartilharam, a Ruth colocou no Facebook dela. Então, quem quisesse poderia submeter o seu texto, o seu artigo para a composição desse dossiê temático, esse dossiê da Sociologia da Educação. E existe um outro formato de dossiê, que já é, de um modo geral, feito pelos especialistas, né? As pessoas que estão ali naquele comitê que são convidados. Por exemplo, eu trabalho um tema, então eu sei que você trabalha esse tema, que o fulano trabalha esse tema, que o ciclano também trabalha esse tema, então eu convido essas pessoas e nesse formato a gente tem mais ou menos uma segurança que provavelmente o nosso artigo será publicado porque houve um convite, houve uma antecipação do que aquele comitê quer. Então, só para fazer para colocar, né, uma questão. Eu tô gaga hoje, gente, desculpa. Só para esclarecer, o tipo de dossiê que Sara propôs foi um dossiê de chamada pública, né, Sara? Isso. E nós tivemos um convidado, né, que foi o professor Wilson Mesquita, da UFABC, que ele foi o primeiro autor que eu li para pensar o que eu estou estudando na tese, e ele foi o convidado. É interessante você falar do convidado, que o convidado também passa por uma avaliação. Sim, né? sim. Exatamente, a pessoa Boa. é convidada, mas ele também passou por um processo de avaliação às cegas. Tem que ter processo de avaliação às cegas. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ju, para as pessoas entenderem? Pode falar. Abaixou um pouquinho o áudio para mim, Sara? Peraí, deixa eu fazer uma verificação aqui. Fala, Sara. Oi, tá melhor? Foi, tá melhor sim. Então, Pode a avaliação, falar, Sara. a gente chama geralmente de dupla avaliação cega. Então, o que é? O seu artigo vai sem nome, sem nenhuma identificação, né? Para que duas pessoas avaliem, que são os avaliadores. Então, assim, eles vão justamente observar a estrutura do artigo, para que não tenha nenhuma ligação para um lado positivo ou nem negativo. Então, assim, essa é a proposta de avaliação às cegas. Então, assim, nossos artigos, de uma forma geral, eles passam por 2 avaliadores, né? E os avaliadores também, a gente quis abrir o campo para quem também está terminando o doutorado. Geralmente, o avaliador é quem já é doutor. Mas para quem já está terminando o doutorado também. Então, dependendo, é um convite que eu faço a todos vocês que estão no doutorado, sejam avaliadores. É um trabalho que vocês não recebem financeiramente, mas vale para o Lattes. E é muito bom para entender como as pessoas fazem artigo. Porque no momento que você avalia o artigo do outro, né, independentemente de você não vai ver o nome, então não é uma avaliação de julgamento pessoal, é um trabalho meramente acadêmico, profissional, te ajuda a pensar os seus artigos, né? Isso é um exercício que eu faço sempre. Sim, ótimo, Sara. E aproveitando que a gente está falando desse processo de avaliação mais detalhado, você podia contar para a gente como é que é o processo de leitura desses artigos depois que você recebe? Então, está aberto lá a chamada, as pessoas vão mandando. E aí, encerrou a chamada, você para de receber naquele e-mail, naquela plataforma, enfim. Aí começa um processo de avaliação. E essa avaliação vai incluir, naturalmente, a leitura desses artigos. Então, como é que funciona, Sara, esse processo de ler o artigo que vocês receberam? Na verdade, isso é um ponto muito importante, Ju. Quem faz parte desse dossiê seu e a Ruth, então, assim, nós a gente não esperou o final. Porque senão ia ter 80 artigos e a gente ia ficar maluco. Então, assim, à medida que chegava no sistema, a gente estava dando uma olhada, eu olhava e a Ruth também. Então, assim, não era somente o meu olhar, né? Eu olhava o artigo e a Ruth também. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente fez uma lista, né, de quem foi o que eu falei. Tinha gente que mandava artigos que não tinha nenhuma ligação com o tema. Então, assim, foi a primeira limpeza que nós fizemos aí, rejeitar os artigos que não tinham nenhuma conexão com o dossiê. Uhum. Então, assim, esse foi o primeiro processo. O segundo processo é realmente observar se o artigo tem uma mera estrutura, né? É o esqueleto que a gente fala. Tem uma introdução, tem a metodologia, tem desenvolvimento, tem uma conclusão,
né? Tem uma mínima análise de dados. Então, assim, isso é muito importante para a gente pensar um artigo com uma qualidade, porque parece simples, mas tem muita gente que se enrola em diversos aspectos. Assim, muito comum você ver artigo que não tem nem metodologia, nem explica como a pessoa chegou aos dados. Então, assim, a gente tem que fazer essa limpa, né? Perceber quem tem uma mínima estrutura de artigo. Sim, sim. Legal, Sara. E aí, depois que vocês fazem esse processo de leitura, né, na primeira limpa, olhando o que tem relação com o tema ou não, depois vocês vão passar para a estrutura, para o esqueleto do artigo, e aí é uma leitura mais leve e depois uma leitura mais profunda, Sara? É mais ou menos assim? Exatamente. Exatamente, Ju. O que acontece é o seguinte: a gente vai olhar a estrutura do artigo, né? E aí a gente vai passar para os pareceristas. E os pareceristas, eles vão fazer a leitura mais profunda, né? O nosso trabalho é justamente, por exemplo, entender quem é o parecerista que trabalha com o assunto A ou o assunto B. Tudo isso o parecerista coloca no sistema da revista. Então, assim, se eu tenho um artigo sobre Bourdieu, por exemplo, aí eu vou pesquisar lá quem tem alguém que pesquise o âmbito do Bourdieu, sociologia da educação, sociologia francesa, enfim. E aí eu vou entregar o artigo para esse parecerista e o outro parecerista também, né? Geralmente é duplo cega que a gente chama. E aí ele que vai fazer a leitura um pouco mais detalhada, né? Que vai olhar as questões mais específicas do artigo. Se ele tem um esqueleto que vai sustentar, né, os argumentos. Sim, sim, legal. Só um parêntese aqui que não tem a ver com o artigo. A Simone colocou que sempre que ela está dizendo que é minha fã, que eu inspiro ela, e quando ela está angustiada com a pesquisa, ela relê meu livro. Simone, então você agora está vendo a minha inspiração também, porque Sara me ajuda de uma forma que vocês não imaginam. Assim, vários trabalhos, doutorado, filho em casa, pandemia, tudo pegando fogo. E aí, às vezes, eu me atraso para aula, às vezes aquela vontade de desistir, às vezes aquela falta de fôlego. Mas a Sara vem e fala, não, Ju, é assim mesmo, sempre com uma proposta legal. Então, é assim. A gente vai construindo uma corrente de inspiração. Uma puxando a outra, uma inspirando a outra. Simone, obrigada pelo carinho. E você também está conhecendo uma das minhas inspirações. Ai, gente. Ai, você me mata, Ju. Imagina, quem sou eu na fila do pão? Eu acho que essa é a proposta da vida acadêmica, né? Especialmente nós mulheres, assim, há 20, 30 anos, isso era só para quem, sabe, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao mundo acadêmico. É algo que eu converso muito com a Ju. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho bom e de qualidade, sim. Então, assim, tem dias bons, tem dias ruins, né? Mas a gente tem que estar sempre em frente. Eu acho que essa é a nossa proposta. E trazer, né, mais mulheres aqui para o mundo acadêmico e com trabalhos de qualidade. Isso que eu fico feliz. Se eu gosto da Ju, gatinhas que nem eu. Verdade. Obrigada, Sara. Sara, voltando fechando parênteses, vamos lá. Então, depois que você tem uma leitura, você e Ruth fizeram uma primeira leitura, depois encaminharam para os pareceristas. E como é construída essa devolutiva dos pareceristas, Sara? Eu acho que esse é um processo muito importante, que é o mais demorado da revista, né? Porque a gente tem que passar para eles, a gente dá um prazo para eles darem essa devolutiva, ou se eles aprovariam o artigo ou não, se o artigo precisa de correção, se o artigo não merece estar na revista. Então, tem várias categorias no momento da análise deles. Então, assim, eu dou um prazo para essas pessoas fazerem isso, né? Se a pessoa precisar de um pouquinho mais, se der tempo, demos, às vezes é um prazo relativamente longo, né? Eu falo assim, uns 2, 3 meses, a pessoa olha se o texto tem uma coerência, tem o esqueleto que a gente está falando, né, que é a introdução, tem a metodologia, se ele trabalha com os dados. Então, assim, ter uma organização, né, no artigo é muito importante. Esse é o papel do avaliador. E aí os avaliadores vão falar, por exemplo, pode ser que um avaliador fale que o artigo está ótimo e pode ser que outro avaliador fale que o artigo não está bom. E aí vem o nosso papel de organizadoras, vamos lá, então vamos ler o artigo. Aí a Ruth lê, eu leio, e a gente ainda vai debater sobre o artigo, né? Que a gente também tem voz nesse processo. Então, assim, por isso que é importante, às vezes, destacar, Ju, por isso que demora quando você manda para uma revista séria, porque, assim, você tem vários processos, vários
volta, eu posso mandar para o autor e pedir para o autor fazer as alterações necessárias. Então, isso leva um tempo, né? Então, por isso que às vezes pode ter... O nosso dossiê, por exemplo, a gente começou foi em fevereiro. Fevereiro, mais tardar março, sabe? Mas a gente já teve o ok no ano passado. Então, assim, a gente vai entregar agora em novembro. Então, assim, de uma certa maneira, é um tempo, né? Mas é um tempo que as pessoas podem ter certeza que foi tudo feito com muito carinho, devagarzinho, organizado. Essa era a minha próxima pergunta sobre os prazos. Então, fevereiro para cá, só que isso pode ser dilatado, inclusive. Então, assim, tem dossiês que podem levar mais tempo, tem dossiês que podem levar menos tempo, depende da demanda, depende da possibilidade, porque também, em geral, os pareceristas, como os pareceristas não recebem um recurso financeiro para isso na lista de prioridades do trabalhador intelectual, fica lá embaixo. Então, é quando é possível. Por isso que os prazos são tão estranhos, por isso que os prazos são tão dilatados. É igual o processo editorial de uma revista. Os professores, os técnicos, as pessoas que estão envolvidas ali, aquilo significa, na verdade, pouco com relação a todo um universo de demandas de trabalho, porque não tem exclusividade para isso. Quando eu vejo um profissional dedicado a uma edição de um dossiê, de uma edição de uma revista, esse profissional geralmente é um bolsista, que é um graduando, ou um técnico, um responsável técnico por uma universidade que trabalha ali, mas que também tem outras demandas para cumprir. Então, dada essa questão, esse universo de que não tem financiamento, de que não tem uma porcentagem financeira, eu acredito que se houvesse uma devolutiva, essas questões seriam tratadas de uma maneira diferente também. Então, por isso que o processo também é dilatado e tem essa questão do vai, do volta, e vai o texto, e volta com o texto para o autor. E aí tem um embate entre os pareceristas, e aí o comitê, você, Ruth, vão dar essa olhada. Então, a gente tem uma questão que falar de um prazo, olha, leva 1 ano, olha, leva 2 meses. Isso é muito complicado falar aqui, Exatamente, Ju. E aí, Sara, aqui eu estou identificando, eu estou mapeando que podem ter 3 tipos de público, 3 tipos de pessoas interessadas no conteúdo de hoje. Um primeiro público que eu identifico que seriam as pessoas que querem entender melhor como podem escrever os seus artigos científicos para submeter a dossiês e revistas, pessoas que querem entender o processo de avaliação, que não sabem como é que a cabeça do avaliador está funcionando com relação à leitura, e um terceiro tipo de pessoa que o Vini deu essa sinalização para mim de manhã, falou assim, Juliana, as pessoas que gostariam de organizar um dossiê também podem estar na live. Então, Sara, de onde é que surgiu essa ideia, você e Ruth, vamos organizar um dossiê? Quais foram os passos que você e Ruth trilharam para chegar a esse modelo, a essa proposição do dossiê? Na verdade, assim, a insanidade bateu, né? Eu falei, nada para... Mas assim, a gente... Aqui estamos trabalhando com realidade, gente. A insanidade como não tem nada para fazer, que tal um dossiê para dar uma calibrada no Lattes? Tipo assim... Como já não faz nada, né? Vamos inventar alguma coisa. Então, na verdade, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é vocês ficarem de olho nas revistas. Porque tem várias revistas com chamadas abertas para dossiê. E muitas revistas aceitam mestrando, mestre, doutorandos. Então, não necessariamente são doutores. Essa é a primeira dica. Olha a revista, né? Veja se a revista está com chamada aberta e se aceita a sua titulação. Essa é a primeira questão. Minha outra dica, né, é buscar um tema que você tenha afinidade, que você pesquise, né? Então, assim, você vai também ajudando a construir o seu nome no campo, né? Então, isso é muito interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero ser minimamente, né, como conhecida ou mínima referência no âmbito da sociologia da educação, que é isso que eu pesquiso já há muitos anos. Então, assim, eu fiz com a Ruth, que também tem o mesmo interesse que o meu, um trabalho no âmbito da sociologia da educação, né? Um dossiê para isso. Então, também vai te dar uma aposta para outras pessoas, fazer um networking acadêmico, né?
pesquisa. Essa é a dica que eu dou. Então, procure uma revista que aceite a sua titulação, escolha uma boa parceira de trabalho, porque, assim, eu converso muito com a Ju sobre o problema acadêmico brasileiro, não sei, que tem muita gente que, infelizmente, né, às vezes o mesmo interesse de pesquisar, de trabalhar, de publicar, que nós temos. Então, assim, a Ruth é uma pessoa que eu sei que está junto comigo, como eu sei que a Ju também está junto comigo, são pessoas que eu me sinto preparada, eu me sinto tranquila de começar um trabalho. Né? Então, eu sei que tem a pontualidade, tem um trabalho sério. Isso parece básico, mas no mundo acadêmico, quem está escutando a gente é muito fácil, né? Mas, enfim, isso aí é assunto de bastidores de pesquisa. Então, essas são as dicas que eu dou. Então, o dossiê ele é importante para isso, para você mostrar o seu trabalho. A outra pergunta que a gente fez, que eu gostaria de destacar, está ligada à questão da avaliação do artigo. O que eu recomendo, né? Essa devolutiva, né, de artigo vai, artigo vem, isso faz parte da escrita. É algo que eu venho falando muito com a Ju sobre isso, né? Que é escrever, é reescrever, reescrever, e sempre estar olhando, né, pontos para serem melhorados, para serem avançados. Então, assim, o que eu recomendo, né, em termos de avaliação? O artigo, gente, assim, ele tem uma fórmula de bolo, né? A Ju, com certeza, na aula dela, e assim, é seguir essa fórmula. Porque eu tenho percebido que muita gente fugindo dessa fórmula e trazendo artigos muito pobres. Então, assim, às vezes a pessoa não coloca o que eu falei, não coloca metodologia, não coloca um referencial, não explica quantas pessoas entrevistou, não fala como foi a pesquisa, não fala nada. Então, assim, fica difícil até entender alguns artigos, porque falta uma estrutura básica. Né? Então, assim, o que eu recomendo? É que você construa isso de uma forma muito clara. Uma outra dica que eu dou, Ju, que é algo que eu vi justamente com o dossiê, é perceber o seguinte, a importância de se valorizar pesquisas regionais. A gente recebeu pesquisas do Brasil todo, isso foi muito bom. E as pessoas precisam entender que tem muita gente. Eu pesquiso na universidade. Tem as universidades mais famosas, tem as mais prestigiadas, mas também tem outras do interior que também merecem destaque. Então, assim, e às vezes, eu conversava muito com a Ruth. A gente queria ver artigos da Amazônia, de lugares distantes, só que, assim, às vezes os artigos não passavam na avaliação. Então, assim, tinha o nosso interesse de querer ter um artigo ligado ao dossiê, mas o artigo não estava minimamente sustentado. Então, era muito chato recusar artigos que nos interessavam como pesquisadoras, entendeu? Sim, sim, essa é uma questão muito importante. No livro que eu e Sara estamos lendo, estamos estudando, da versão em português é Como Fazer Seu Projeto de Pesquisa, da Zaina O'Leary, ela fala sobre diferentes formas de escrever, escrever para analisar os seus dados, escrever para avançar. E uma das formas que ela faz, uma das questões que ela traz é que quando a gente escreve, e aí que ela fala mais de projeto de pesquisa, mas isso se aplica, no meu entendimento, a artigos científicos também, que existem formas diferentes de você contar essa história, mas existe uma forma. Existe um caminhar que você trilha para poder comunicar, porque a gente está falando de comunicação. Como que você faz que a sua pesquisa consiga atingir, consiga chegar a mais pessoas através do processo de escrita? É assim que a gente funciona no meio acadêmico, no meio científico. Então tem diferentes formas, né? Tem a forma de comunicação, só que geralmente quando a gente faz comunicações em congressos, em simpósios, a gente está comunicando para os nossos pares, a gente está comunicando para as pessoas que já são do nosso campo. O artigo científico não, o projeto, ele tem um poder de chegar a outras pessoas que não são do nosso campo, que poderiam ser beneficiadas por aquela informação. E uma das formas que a Zaina coloca no livro dela é que você, seguindo o fluxo de uma conversa, e ela chama de conversa natural. Então, assim, se eu estou conversando com a Sara, eu começo a falar, o que você pesquisa, Sara?
A Sara fala, então ela tá falando ali o objeto dela. Mas por que você chegou até essa ideia, Sara? Então a Sara tá dando também uma justificativa. Ah, Sara, legal, mas me detalhe, mas qual foi o objetivo? Por que você fez tudo isso, Sara? Então Sara tá chegando no objetivo. Dá um detalhamento. Qual foi o passo a passo que você construiu para chegar nisso, Sara? E aí ela conta a metodologia. É claro que eu estou simplificando. Só que quando eu me esforço, quando a gente se esforça para construir modelos mentais mais simples, a gente começa a desmistificar e começa a ver que as coisas não são tão difíceis quanto parecem, mas existem formatos, existem modelos, existem possibilidades de favorecer a tua comunicação escrita. Então, às vezes, você acha que, eu não sei fazer uma introdução. Como é que a gente geralmente aprende? Fazendo apreciação de texto bem escrito. Então, a gente começa a ler tanto e a gente fala, mais ou menos é assim que é uma introdução. Mais ou menos que é assim. O que eu, aqui no Sua Vida Acadêmica, pessoas em outras contas de estudos de pós-graduação e de graduação fazem? A gente faz estruturas para as pessoas poderem pensar a partir disso. Não é para você se engessar, é para você pensar e conseguir chegar no seu processo de fluxo de comunicação num dossiê como o da Sara, por exemplo. Então, pensar em estruturas é pensar em tópicos, pensar em mapa mental, pensar em fluxo de conversa. Qual o fluxo de uma conversa? Qual é o fluxo que esse artigo vai tomar? A O'Leary também fala de outras formas de se contar as histórias nos projetos e nos artigos. Por exemplo, de uma ordem cronológica, o que vem primeiro, o que veio depois. A partir da teoria, tem uma teoria, como é que essa teoria foi construída? E a partir também olha que delícia, estou lembrando da palavra em inglês, mas não estou lembrando da palavra dos resultados, dos seus resultados. A partir desses resultados, você destrinchar as teorias que podem apoiar a discussão dos seus resultados. Então, de uma maneira geral, a O'Leary coloca essas 4 formas, né? Conversa, fluxo de conversa, cronologia, teoria e resultados, que são formas possíveis de você apresentar tanto o seu projeto de pesquisa, né, que é o livro dela fala sobre isso, mas também os artigos científicos. Então, assim, mas isso ninguém fala pra gente, Juliana. Sim, por isso que várias contas, como Sua Vida Acadêmica, existem outras, tentam fazer essas traduções para que esse conteúdo fique mais palatável. E quando a gente entende que quando fica mais palatável, chega para mais gente. Pode chegar para mais gente, pode ajudar mais. E pode fazer com que pessoas que têm pesquisas incríveis e ideias incríveis, que elas possam publicizar esses dados, né, Sara? Não, exatamente. Eu queria falar, né, respondendo essa pessoa que falou que a gente não fala disso, mas essa é a nossa luta, né? É tornar o mundo acadêmico possível, né? E desmistificar essas questões de que fazer pesquisa só para um grupo de 3 ou 4. Eu queria só mostrar uma coisa para você, Ju, que eu tenho um planner só de artigos acadêmicos. Então, assim, eu tenho um plano de projeto de artigos acadêmicos. Quem quiser, depois eu até posso mandar isso por e-mail. Um plano para escrever, Sara? Eu tenho um plano para escrever e para organizar. Isso é muito importante também. Quando eu mando para uma revista... Vou fazer igual meu filho, Davi. Davi, como é que aquele Davi, cadê o Davi? Eu gosto do Davi aqui. Davi está sem blusa, ele não gosta de aparecer. Vem dar tchau pra tia Sara. Sara tá aqui. Hello, Sara. Ai, muito fofo. Aqui, ó, não derruba nada, não. Vem cá. Ó, a Sara tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o hello, Davi? Oi. Hello, Davi. Oi. Hoje tá... Ai, oi. Hoje tá caído. Hoje tá caído. A Juliana escreveu aqui, Juliana Brum. Se tivesse te ouvido há 20 anos atrás, mas tô ouvindo agora. Isso que importa. Vamos lá. Juliana, a gente é tão neurótica assim, porque ninguém contou as coisas pra gente também. Eu fui a primeira pessoa da minha família que fiz faculdade. Sara também tem uma luta na universidade. Então, assim, até para entender o que o professor falava, para mim era difícil. Então, assim, isso aqui, Sua Vida Acadêmica, significa muito para mim, significa muito, porque é ajudar, é fazer o que não fizeram com a gente. Sabe? Porque a Academia das Humilhações é muito pesada e tem gente que ainda acha bonito isso. A gente não. E eu acho que ontem eu estava vendo uma psicóloga falando que a gente deve tratar os nossos filhos
como a forma que não trataram a gente, né? Então, assim, a gente tentar passar isso de uma forma... Isso é muita cura, né? Então, eu acho assim, a minha cura como profissional é poder passar para as minhas orientandas, poder Que passar para lindo. vocês o que eu não tive. Se eu puder passar um pouquinho disso, eu acho que eu vejo que o meu papel foi cumprido, sabe? Ai, que Poder lindo, formar Sara. bons profissionais. Nossa, Estou que inspirada. Deixa eu fofura. mostrar Ai, meu planner. Deixa eu mostrar meu planner. só um Ó, minutinho. Vanessa, pode fazer pergunta, ou na caixinha ou aqui no feed. Eu tô meio acompanhando, mas eu tô mais ou menos. Se eu não responder, você bota lá no ponto de interrogação que fica embaixo da Sara, tá? Vai, Sara. oi. Não, só para mostrar para vocês o que que eu faço. É uma dica boa. Quem quiser, depois você tem na internet, tá? Eu tenho um plano de projetos acadêmicos. Então, aqui, eu boto a revista e eu boto também qual é o prazo que a revista me deu da avaliação. Porque não adianta a gente não ter essa noção, porque a revista pode falar, olha, daqui a 3 meses. E eu anoto aqui na minha agenda, né? Então, daqui a 3 meses eu vou entrar em contato. E eu coloco o prazo de entrega, né? O primeiro retorno da revista. E eu atrás eu coloco quando eles pedem as alterações. Então, assim, o que viram as alterações? Né? Todo artigo, gente, tem alteração. Isso aí é muito comum. Não se sinta privilegiada, não queria uma a alteração. Então, você é especial. Então, assim, eu anoto aqui atrás o que eles pedem de alteração. E aí eu Legal. coloco no texto. E aí eu sei, olha, evolutiva vai ser que dia tal. Então, eu tenho como se fosse uma agenda, um planner, de quando eu mando o artigo, eu vou saber quando esse artigo vai voltar. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês, porque a gente é muita coisa. E esses artigos, assim, as revistas, tem muita gente séria trabalhando, mas às vezes vai demorar, como a gente estava conversando. É. Então, assim, ter esse retorno do avaliador é muito importante. Legal, legal, Sara. Uma coisa que eu acho que cabe falar aqui também é a Fabi botou o pecado da vaidade é imperativo na academia, não só na academia, nas relações de trabalho. Então, assim, quando as pessoas falam muito, a academia é muita opressão, muita humilhação, os outros trabalhos também, porque a relação da academia é uma relação diferente, né? O que está envolvido ali, o seu orientador não é seu patrão, mas também não é... Né? É uma coisa diferente, mas isso está nas relações humanas, né? Vanessa, manda lá na caixinha. Dani, beijo. Digo mesmo, Juliana, se eu tivesse entrado em contato com esses conhecimentos, meu mestrado teria sido bem mais tranquilo. A Ju colocou. Ju, então cola com a gente. Se você quiser fazer doutorado, a gente está aqui também. Se não quiser e só quiser aprender dicas de produtividade, de escrever, de publicar as coisas do seu mestrado, que você já construiu no seu mestrado, vamos ficando por aqui que a gente vai se construindo. Eu não emendei mestrado e doutorado, eu fiz graduação, esperei 6 anos para fazer mestrado. Depois, meu filho nasceu no mestrado, eu esperei 6 anos para fazer doutorado. Porque para mim era assim, para mim foi assim que funcionou. Tem gente que engata uma coisa na outra, não tem problema nenhum, cada um tem uma realidade. Uma coisa legal de falar aqui também foi uma dúvida que eu tive durante muito tempo, Sara. Muita gente fala assim, mas é melhor eu pegar esse artigo aqui, que eu acabei de escrever, e mandar para o Congresso X ou mandar para a revista X? E aí, a resposta para essa pergunta é depende. Depende do que você quer. São objetivos diferentes. Durante muito tempo, eu achei que teriam o mesmo peso no meu currículo Lattes para um fins de avaliação. Com o tempo, eu descobri que não, que os artigos submetidos, né, nos anais de congressos, de simpósios e similares, eles têm um peso diferente, porque as avaliações das revistas, elas são condicionadas a outros critérios de avaliação. Essa revista tem uma nota, né, tem uma pontuação. Então, tem o Qualis, né? Tem outras questões envolvidas, e aí eu pude compreender que são objetivos diferentes. Quais seriam esses objetivos? Quando você chega para participar de um congresso, de um simpósio similar, o objetivo é networking. É você conversar com seus pares, é você estar em algum grupo de trabalho, ou até numa apresentação de pôster, onde aquelas pessoas que estão ali com você, elas discutem assuntos próximos, assuntos correlatos aos seus. Então, ali você vai conhecer pessoas, conhecer novos autores, ter novas referências, tomar notas, pegar o e-mail um do outro, mandar pesquisa um para o outro. Eu já fiz muito isso. Tem gente que se prepara para os congressos, faz cartãozinho, tudo. Toda vez que eu vou no congresso, fala assim, eu devia ter feito um cartão.
Eu devia Cadê ter meu feito um cartão. cartãozinho? Aqui meu Tem um cartãozinho. cartão. A Sara tem um cartão. Então, assim, o objetivo do congresso é o networking. Ah, mas tem as palestras. Sim, tem as outras coisas. Mas eu tô falando, vocês sabem aqui que eu trabalho com os esqueletos, com as estruturas mais fixas, porque tem gente de diferentes campos de conhecimento que me acompanha. Tem gente de saúde, tem gente da terra, tem gente de educação, tem gente... Então, eu preciso só, né, ter uma organização. Eu fico falando só de sociologia da educação, que é meu campo. Então, posso só dar um reforço a isso, Ju? Uma Pode. dica em relação ao congresso, que eu recomendo por um lado e não recomendo por outro, tá? Eu acho que o congresso é importante, na minha opinião, ou quando você está desenvolvendo ainda de forma até embrionária a sua pesquisa, porque você vai receber palpites de todo canto. Ah, usa fulano, usa cicrano, vai por esse caminho, vai por aquilo. Ou quando sua pesquisa está concluída mesmo, tipo, fechei. Por que eu estou falando isso? Quem está na reta final, eu não sei nem se eu recomendo que vá ao congresso, porque assim, ou você foca naquilo que você tem que fazer, ou senão você fica com muita informação. Porque se está na reta final, aí você escuta um autor ali novo, eu falei, gente, vou mudar tudo, vou usar esse... Ansiedade. Oh, não, o outro não. Ótimo. Então, assim, ou você vai no momento que você está pensando no projeto, você vai escutar muita gente falar, dar palpite no seu trabalho, isso é normal, gente. O mundo acadêmico, ele é assim. Vocês vão dar, claro, de forma educada, né? Espero eu. Mas, assim, as pessoas vão dar palpite no seu trabalho. Então, assim, isso é bom para quem está começando uma pesquisa, quem está com uma ideia para o doutorado, para o mestrado. Agora, para você, que já está na reta final, no terceiro ou no quarto ano, eu não recomendo que vá a congresso. Eu sou uma pessoa que já tem um ano assim que eu não estou indo, porque senão, assim, estou na reta final, e se eu escutar qualquer autor novo, eu já quero parar tudo e começar a ler. Então, assim, terminar e seguir. Em relação à população, é muito legal você falar isso, Ju, porque realmente, assim, agora com pandemia, os congressos estão online. Mas, assim, eu era uma pessoa que eu achava que ir a congresso era algo super, assim, de pontuação super alta. Assim, eu gastava uma grana com viagem. Eu ficava em casa de gente que nem conhecia, só para poder apresentar um trabalho. E uma vez eu fui um congresso em Recife, e eu fiquei na casa de gente que nem conhecia, e o professor da mesa não foi, você acredita? Aí eu fiquei muito pé da vida. Aí eu falei, nunca mais eu fui. Aí eu entendi que, assim, a gente que não é, né? A gente não é do mainstream ainda, né? Estamos na luta. Eu prefiro publicar em revista porque, por mais que eu faça ideia, é gratuito e eu consigo ter um retorno bom em termos de like, entendeu? Sim. E eu tava rindo quando você tava falando, porque eu tenho um projeto pessoal, que é Conhecendo o Brasil através de congressos. Então, eu vou a 2 congressos por ano, em geral, para férias da mamãe. Juro por Deus, não era para eu estar falando isso aqui. Porque minha família acha que não, Juliana vai estudar. Vou estudar, mas também eu incluo os dias de passeio e não me chame para lugar feio. Se tiver um congresso bonzão num lugar feio, não vou, porque acho que se o objetivo é currículo Lattes, existem outras formas. Eu vou para conversar, eu vou para fazer network, eu vou para falar tanto da minha pesquisa de sociologia da educação quanto da sua vida acadêmica, e eu também vou para passear porque sou filha de Deus. A Juliana Brum botou: iniciei meu mestrado esse ano após 20 anos de trabalho na educação e diversos outros projetos não acadêmicos que estão sendo fundamentais na minha pesquisa. Que legal, Ju, a gente acredita muito nisso aqui. Quando o projeto tem a ver com quem a gente tem mais fôlego para conseguir pesquisar, porque não é fácil. Tenho 2 filhas, trabalho e mestrado. Tá no lugar certo. Aqui é tudo junto e misturado e isso. A Vanessa de Sementes Literárias colocou: o que vocês acham sobre as pessoas que acreditam que tornar a pesquisa e a linguagem acadêmica acessível colabora para cair a qualidade desses trabalhos? Eu acho que essas pessoas são escrotas e que estão tentando preservar um elitismo da academia que vai na contramão de tudo que a gente está pensando na universidade, da política de ações afirmativas, das políticas de extensão, das políticas de ampliação da envergadura da universidade para a comunidade. Então, eu acho que essas pessoas estão tentando ser reacionárias, segurando uma coisa que não tem a ver com qualidade.
Não tem a ver com qualidade. Linguagem acessível tem a ver com democracia. Aí você está associando princípios republicanos a princípios de se é para todo mundo, não presta. E nisso aí eu não acredito, não. Nisso aí eu não acredito, não. Sou uma pessoa muito republicana e isso aí para mim é uma pessoa escrota. Tem gente que trabalha comigo e que fala isso na minha cara e eu sorrio e aceno. E por dentro eu tô xingando. E problema. Eu já ouvi muito isso, que se tornar essa linguagem, essa pesquisa acessível... Ah, a Aline tá aqui. Para que todos possam escrever, prejudica a qualidade da produção. Eu já escutei. Às vezes eu escuto isso semanalmente. Mas, problemas. Problema. Vai ter que aturar. Vai ter que me aturar. Minha família lá do Nordeste veio tentar, meu avô veio faxineiro para trabalhar aqui no Rio de Janeiro e vai ter que me aturar, porque tô na academia agora. Lugar seja, mas Ju, tem alguma coisa em Sagitário, não é possível, eu adoro, não tenho nada em Sagitário. De preferência, nunca repetir. O que foi, Aline? Lugar feio jamais. De preferência, nunca repetir. Não entendi, Aline. Não repetir lugar pra você viajar no escrotice. Escroto. Quando começa a falar, eu fala com a minha mão aqui, ó. Tá bom, sou professora igual a você. Tá bom, tá. Beleza. Então eu faço o que eu quiser. Juliana maravilhosa, kkk, adoro. Juliana sincera. Isso é ego. Não, putz, a pessoa precisa se curar, precisa de um monte de coisa. Então... Tá bom, é o problema dela. Eu tô trabalhando no que eu acredito. Bem, não tem mais... Não tem... Vanessa não mandou nada na pergunta, não. Não repetir o lugar de congresso. Aline, não repetir o lugar de congresso. Nunca, nunca. Conhecendo o Brasil e o mundo com férias da mamãe. Férias da mamãe, férias da mamãe. Eu sempre vou com outras mamães também, porque aí a gente se diverte mais ainda. Passeios, muito bom. Tô falando que a vaidade é um pecado da academia? Vai ficar lá com eles. Aqui a gente conta os babados das mães. Até botei um post, sei lá onde, nos stories, que é falando assim, ter doutorado, MBA, escambau, o negócio é ter as manhas. Aqui a gente tem os dois, pacote completo. Ri muito dessa história de usar os congressos para as férias. É um projeto pessoal. Conheço gente que está aqui na live que fez um doutorado com base em viagens pedagógicas, tá, Vinícius? Viagens pedagógicas, era para viajar. A principal característica da minha pesquisa foi a linguagem acessível. Rose é de matemática, tá? Olha que legal. A pesquisa foi para as professoras das séries iniciais, queriam um texto claro e objetivo. Ai, Rose, que legal. Chega de congresso online, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Congresso online não, já não. Coronavírus, a vacina vai chegar. Sarinha, estamos já nos encaminhando para o final. Sarinha, uma pergunta que não ficou clara para mim. Minha prima querida. Sarinha, você, quando procurou a revista para fazer, você procurou uma revista ou você foi mandando e-mail para todo mundo e quem te catou você pegou? Não, nós procuramos... Na verdade, isso é uma coisa interessante, assim, sobre redes sociais, né? Eu sou uma pessoa que, quem me conhece um pouco, eu publico muito pouco em redes sociais, eu não gosto, mas eu publico muito que tem a ver com o meu trabalho acadêmico, que eu quero que as pessoas tenham, né, conheçam muito do que eu trabalho. E eu acho que o Facebook é uma ferramenta sensacional para encontrar trabalhos acadêmicos, pesquisas, revistas. Legal. Quem trabalha com isso, gente, tem que ter Facebook. Assim, honestamente, eu não consigo imaginar um pesquisador. Não estou falando que você tem que fazer um perfil fake, não precisa colocar foto da família, não é isso. Mas hoje o Facebook, ele é uma ferramenta importante, porque tem muita gente, muitos pesquisadores que divulgam revistas lá. E a gente viu no Facebook, no e-mail, com a proposta, e foi aceito. Então, assim, a questão de mandar para todo mundo é bem complicado, né? Eu não tenho estrutura para isso. Então, assim, eu mando... nós mandamos, a gente falou, vamos mandar, vamos. E aí nós tivemos esse retorno. Ótimo, Sara. Eu posso só fechar uma questão que você falou, que é algo que a gente conversa muito, né, nas nossas aulas em inglês, que é a discussão sobre essa academia mais acessível, né? De que maneira isso vai diminuir para um grupo ser muito real, né? Diminuir a qualidade. Então, assim, eu acho que essa questão que você falou, né? A questão da linguagem, eu não preciso falar difícil para você achar que eu estou falando de forma coerente, de forma científica, né? Eu tinha professores que eles falam de uma forma tão complexa que eu não entendi tudo isso. Porque eles têm um status acadêmico
para que meia dúzia de pessoas entendam. E o meu trabalho, eu acho que eu busco também com inglês, de mostrar que inglês é uma outra língua, sim, mas o inglês, durante muito tempo, ele foi muito reservado a grupos muito específicos, né? E hoje em dia, gente, ele é importante, ele é muito importante para o curso acadêmico, e ele está realmente muito mais acessível para as pessoas. Então, assim, vamos entender que, assim, qualidade é coisa, né? Trabalho acessível, trabalho com a linguagem mais simples, são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Sim. Sara, vou ler as perguntas ao contrário. A Ai, meu Deus, Andréia tem mais perguntou. pergunta. Tem. A proposta do dossiê foi enviada para uma revista? É isso, Andréia. Os dossiês são abrigados nas revistas. Então, não tem um dossiê voando que não esteja abrigado em alguma universidade, em alguma revista, em algum programa. Então, assim, é uma forma de legitimar esse material e de proporcionar uma avaliação. Então, em qual revista, Sara, foi Da Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, a revista de ciências sociais deles, né? Vai sair agora no domingo. Quem quiser, tiver interesse, quiser me adicionar no Facebook ou aqui no Instagram, não tem problema nenhum. Eu vou colocar o link, né? Então, se tiver interesse, é só me seguir, que assim que sair eu vou colocar. Legal. A Juliana Brum botou isso em inglês, é outro fantasma sendo derrubado. Eu tenho esse fantasma há muitos anos, já fiz aula particular, já estudei em uns 3 ou 4 cursos, nunca consegui concluir. Vida adulta, não estudei quando era criança, não dava. Comecei a estudar inglês quando comecei a trabalhar e poder pagar, mas tem a ver com cura também. Tem a ver com cura, tem a ver com ódio ao capitalismo. Então, você tem que ressignificar muita coisa para se abrir para um novo conhecimento. E a Sara me ajuda muito nisso, muito mesmo, gente. Se a linguagem não é acessível, você escreveu para quem, bebê? Adorei, adorei, adorei. Ju, passei para dizer que te amo. Também te amo. A Alana é minha prima, é a esposa do meu primo João, e a Alana fez o buffet do lançamento do meu livro, do Sua Vida Acadêmica, Escreva Mais e Melhor. E a Alana, gente, ela colocou caviar. Eu nunca tinha comido caviar. Ela colocou caviar. A Sara tava lá. Ela colocou caviar para servir. E aí vários dos meus amigos falaram assim, isso aqui é democracia, para comer caviar, come com os amigos. Então, assim, Alana, te amo. Vou adotar. Aquela assim, de como caviar, depois pro McDonald's, né, Juliana? Não foi só para tirar foto, só para dizer que não comi, eu só ouço falar. Tô precisando desgarrar desse ranço do inglês. Sempre tive e estou desgarrando e hoje falo. Eu acho que a minha avaliação, eu tô muito desenvolvida, mas não é porque eu sou boa, não. É porque tem apoio, tá? Apoio é tudo na vida adulta, gente. Ainda mais, né? Trabalho duro, né? A gente está trabalhando muito. Sarinha, sua avaliação geral da experiência de composição do dossiê e de avaliação dos artigos científicos para concluir a nossa conversa maravilhosa de hoje, que teve, teve palavrão, hoje teve praticamente, eu me segurei no palavrão. Podia ter sido uma cerveja. Podia ser uma cerveja. Era um chá. Mas podia ter sido uma cerveja, a gente conversando, porque tá super legal. Sarinha. Juliana proibiu que eu comesse meu docinho na hora da live. Eu quero deixar isso registrado. Eu ia comer aqui meu doce. Não ia dar certo pra mim. Não ia dar certo. Olha só, gente, muita coisa para falar. Se vocês quiserem mais lives sobre isso, podem botar aí, que a Juliana me convida, tá? Que eu sou arroz de festa, gente. Falar de mundo acadêmico, eu baixo o barraco mesmo. Eu não falo palavrão, porque tá tentando ser um pouquinho, né? Manter o link sendo gravado, né? Mas enfim. A minha avaliação do dossiê, eu acho que foi muito positiva, principalmente como formanda, sabe? A gente está ainda no processo de formação, então, assim, eu quis passar isso para quem estava mandando os artigos, então, ver que muito artigo bom sendo feito, eu fui muito feliz, e poder ajudar as pessoas, né? Que a gente não está com um artigo tão legal, dando uma devolutiva para elas, também foi interessante. Então, assim, o que eu posso dizer em relação a isso é que, assim, escrevam, né? Mandem para as revistas, né? Não precisa mandar para uma revista A1, A2, manda para uma revista de pós-graduação de colegas, porque vocês vão conhecer gente que pesquisa a mesma coisa que vocês, trocar ideias, né? Trocar informações, isso é muito importante no acadêmico. Para
que, mesmo que a live seja online, né? Desculpa, o congresso seja online, a gente tem o WhatsApp, tem o Facebook. Então, assim, a gente vai tentando construir essas linhas. E a internet, gente, ela é legal por isso, né? Então, assim, eu fiz junto com a Ruth, que mora no Maranhão, para uma revista do Ceará. Né? Então, assim, são coisas que, assim, tem você, eu fico assim, caraca, que legal, sabe? Eu tô conhecendo isso do Brasil todo, igual com a moça de Presidente Prudente de São Paulo. Então, assim, a internet, assim, tem muito maior, né? E, às vezes, ir para um congresso, eu acho ótima essa ideia de mas ainda acho que também, assim, não acho que é para todo mundo, porque ainda acho que é uma coisa muito cara para congresso. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que a internet está aí para ser uma opção para quem não está indo tanto para congresso. Mas, enfim, gente, eu quero agradecer. Eu espero ter ajudado um pouco vocês, né? Ju tá aí, ó, corações, corações, corações. E obrigada. Ah, eu que agradeço, Sara. O Luciano colocou assim: sou pai, estou fazendo mestrado e estou concorrendo como vice-prefeito da minha cidade. Surto é pouco. Vocês são maravilhosas e guerreiras. Luciano, força. Pessoas como você e como nós sempre existiram, só que a gente não conhecia essas pessoas, porque não era do nosso círculo íntimo. Então a internet faz com que a gente conheça outras pessoas que têm os mesmos interesses, que têm sonhos, que querem lutar, mas que também querem escrever, e também querem ter uma vida social, e também querem seus projetos pessoais. Então, assim, exclusividade da vida acadêmica nunca tive nem vou ter. Mas eu gosto. Mas é uma área que eu gosto tanto que eu acho que vale a pena a gente cuidar. Adorei o papo, ansiosa pela próxima live. Parabéns, que maravilhosas. Vou assistir de novo, maravilhosa. E na terça-feira, no dia 3 de novembro, terça-feira, às 18 horas, a gente vai ter uma live, eu e Vinícius, que está aqui mandando beijinho, que vai ser uma live de lançamento da nossa primeira turma de escrita de artigos científicos. Então, se você já tem uma pesquisa em andamento ou uma pesquisa concluída e quer escrever um artigo e quiser estudar com a gente vai fazer uma live de lançamento. Nessa live a gente vai dar dicas. Quem não quiser comprar, quem só quiser o conteúdo gratuito, não tem problema nenhum. A gente está aqui conversando, então a gente vai dar dicas e no final a gente vai oferecer esse produto para quem quiser estudar no sistema online. Vai ser 100% online. Vão ser nos sábados 14 e 28 de novembro, nos sábados de 9 ao meio-dia. E essa turma, exclusivamente, ela vai ter um acesso, porque a gente está construindo uma plataforma de cursos online. Então, essa turma, além de ter as aulas ao vivo, essa turma vai ter acesso a todo o conteúdo online que a gente está abrigando na plataforma que a gente está construindo. E fica o convite, live dia 3, terça-feira, 6 da tarde, 18 horas, para esse lançamento da turma de escrita de artigos. Sara, uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Foi uma grande contribuição você falar sobre avaliação, falar sobre dossiê. Muito obrigada, Sara. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Tá? Obrigada a todo mundo aí que manda mensagem. E força, galera. Força, porque é isso que nós precisamos agora, tá bom? Beijos. Verdade. Beijos. A live fica gravada, claro. Aqui a gente aproveita tudo. Beijo. Tchau. Tchau.